o anticristo. Essa aula de hoje vai tratar sobre a visão da igreja primitiva referente ao anticristo. O que eles acreditavam? Que a igreja iria enfrentar o anticristo? Será que sim? Será que não? Ou, como dizem os preteristas, né? Quem são os preteristas, né? Preterista é uma linha, uma visão teológica que ensina que tudo já aconteceu. Tá? Tudo já aconteceu, tudo já se cumpriu, e especificamente no ano 70. Então, quem ainda aguarda o anticristo, quem ainda espera o anticristo, né, está perdendo seu tempo, porque ele já apareceu. Então vamos ver se é assim que os primeiros cristãos criam. E lembrando, no tocante a esse assunto havia uma extrema unanimidade, tá? Eu vou falar isso para vocês aqui. Vamos lá, ó. Independente de qual escola que era, os pais da igreja sempre creram em um anticristo, que viria e estabeleceria a grande tribulação. Ora, ele é chamado de anticristo, tirano, o iníquo, o chifre pequeno, sedutor e outros nomes relacionados ao homem do pecado, ao filho da perdição. É sempre bom lembrar que o anticristo, ele... Se você for olhar na Bíblia, essa expressão anticristo, quem utiliza é o apóstolo João, em 1 João e 2 João. Tá? Você não vê outros apóstolos, nem em Apocalipse, essa expressão anticristo. Você vê besta, você vê homem da iniquidade, filho da perdição, chifre pequeno. Então você vê essas expressões. Tá? Agora, a expressão anticristo, você não vê. Quando a Bíblia vai falar de anticristo, no caso ali, com relação a João, ele está falando das pessoas que tinham esse espírito no tempo dele. Correto? No tempo de João. Muito bem. Dito isto, essa expressão passa a ser também dada ao futuro anticristo pelos pais da igreja. Tá bom? São eles que adotam essa expressão para o homem da iniquidade. Então, acaba que fica, né? E cola essa expressão para a pessoa do tempo do fim. Então, vamos lá, né? Um dos escritos mais antigos que nós temos é o do Didaquê, que é da doutrina dos apóstolos, tá? Que está entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo. Tá bom? Vamos ver aqui o que ele vai falar? Atenção. Vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem. Ó, não tem nada de uma vez salvo, salvo para sempre aqui, hein? Nem soltem o cinto dos reis. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. Reúnam-se com frequência. Ai. Ninguém gosta disso, né? Está em comunhão. Para procurar o que convém a vocês. Porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos, né? Maduros, preparados, né? De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos, e o amor se transformará em ódio, crescendo a injustiça. Os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então, aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. Então você está vendo aqui, né, um escrito, né, um documento que é fidedigno, que mostra que o documento mais antigo que nós temos, fora as escrituras, é esse daí. Tá? Que ensina clarissimamente que as pessoas podem apostatar da fé, que as pessoas podem se transformar de ovelha em lobo, que a pessoa pode ter fé e no final se perder, tá? E eles acreditam no aparecimento do anticristo. Mais um pouquinho, vamos ler. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo. Toda criatura humana, inclusive, né, aqueles que têm que se permanecer de pé e não permitir que as suas lâmpadas se apaguem.
e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé, ou seja, né, isso que está lá em Tito 1:1, a fé que é a dos eleitos, tá? Firmes na fé, serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam, ou seja, por Jesus, que é amaldiçoado pelos seus inimigos. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro lugar a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Ou seja, que passagem é essa que ele está lendo? De Judas. Que passagem é essa que ele está lendo? Zacarias 14. Que passagem é essa que ele está lendo? Apocalipse capítulo 19, que os santos estão vindo com ele. Ou seja, há a ressurreição, há o encontro com ele nos ares e há, então, a chegada dele junto com os santos. Porque tem muita gente, né, Denise, boa tarde. Porque tem muita gente que diz assim, como então que os santos vão vir com Jesus se os santos estão sendo arrebatados? Não é isso? Então não tem como vir com ele porque ele está sendo arrebatado. Só que eu vou ser arrebatado para me encontrar com ele, porque eu tenho que vir com ele, é isso. Você entendeu? Eu vou ao encontro com ele e o próximo passo depois desse encontro é descer do céu com ele. O nosso encontro com ele não é nas nuvens, entre nuvens. As nuvens estão aonde? No céu. Nos ares, tanto faz, céu, ares. Até as aves, Jesus falou as aves do céu. Então, são as aves do céu. No céu, onde tem o avião, passa o avião, é onde tem as nuvens. E ali eu encontro. E Didaquê está dizendo que a ressurreição, ela ocorre depois da manifestação do anticristo. E o fim dele, lógico. E aí, ele vai usar um texto como base. Qual o texto que ele vai usar como base da ressurreição dos justos? Olha aí, ó. O Senhor virá e todos os santos com ele. Então o mundo verá, vindo sobre as nuvens do céu. Aonde tem algo invisível aqui? Aonde existe uma citação de algo invisível aqui? Tem alguma citação de algo invisível? Eu não estou vendo nada, nenhuma citação de algo invisível aqui. Eu estou vendo ele falando do anticristo, eu estou vendo ele falando da ressurreição dos santos, e essa ressurreição, ele usa como base o texto da ressurreição a vida de Jesus, aonde todo o olho verá. Vindo com ele, né, nos ares, os santos estarão com ele. Esse é um documento mais antigo que nós temos a respeito, né, da ressurreição, do anticristo e da volta de Jesus. Vamos lá. Epístola de Barnabé. Vamos ver aqui, ó. É preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente, para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas. Opa, mais um que não é calvinista. Para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Tá vendo aí, ó, mundo futuro. Você lembra da primeira aula? Pois é. Não demos a nossa alma a liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles, ou seja, maus e pecadores, não é? Como os ímpios. Iminência do fim máximo do escândalo se aproxima. Quem é esse escândalo que se aproxima? É o anticristo. Assim diz o profeta: 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Esse é o anticristo, né? Sobre isso, Daniel diz algo semelhante. Vi a quarta besta maligna, forte e mais terrível do que todas as bestas do mar. Dela brotaram 10 chifres, e desses saiu um pequeno chifre, como broto. Este, de uma só vez, humilhou 3 dos chifres grandes. Deveis, portanto, compreender. Então, vamos lá. Aqui, Barnabé está ensinando o seguinte, que existe o máximo do escândalo que se aproxima. Então, a gente precisa vigiar. Ele fala radicalmente sobre isso bem lá no início. Temos que vigiar,
radicalmente temos que fugir das obras iníquas. Senão nós nos tornaremos semelhantes a esses pecadores, iníquos também. Ou seja, ele acredita que a pessoa pode perder a salvação. Já é o segundo texto mais antigo que a gente encontra. E aí ele vai dizer que nós devemos de prestar atenção, porque a iminência do fim, do máximo do escândalo se aproxima. E ele vai dizer que 10 reis reinarão sobre a terra. E depois disso, apenas um, irá reinar sobre toda a terra. Então, ele fala, está para chegar sim o máximo do escândalo, está para chegar sim o homem da iniquidade, está para chegar sim o iníquo, está para chegar sim, né, o tirano ou o anticristo. E mais uma vez a gente vê mais um texto, aonde ele dá o alerta sobre a chegada dele. Eu fico me perguntando qual é o propósito dele alertar a igreja sobre isso, se a igreja não estará aqui. Qual é o propósito, né, de Didaquê? Nos mandar vigiar, manter as lamparinas acesas, guardar o cinto, né, que são os nossos sentimentos, os rins, né? Se eu não vou estar aqui, qual o propósito disso? Nenhum. Quais são os eleitos que vão perder a fé nesse tempo? Que ele está dizendo? Nesse tempo, no tempo do anticristo, que vão se escandalizar. Correto? A fé é dos eleitos, a eleita é a igreja. Não vejo nenhum tipo de outro grupo de eleitos que tem o dom da fé que não seja a igreja. É a igreja. Tá? E aqui ele está falando a mesmíssima coisa. Né? Que nós devemos de sermos firmes, não darmos à nossa alma liberdade, não nos tornar semelhantes aos pecadores. Então é uma palavra que ele está falando para quem? Para os que vão ficar? Ele está falando para a igreja, que vai passar por esse período. Beleza? Justino Marte, vamos ler aqui. Senhores, sei muito bem que vossos mestres reconhecem que todas as palavras dessa passagem se referem a Cristo. Contudo, sei também, por suas afirmações, que o Cristo ainda não veio. E caso tivesse vindo, ninguém sabe quem ele é. Isso, as afirmações dos judeus da época. Quando se apresentar de modo claro e glorioso, então se reconhecerá quem ele é, dizem eles. E então acrescenta, cumprir-se-á o que se diz nessa passagem da profecia, como se agora suas palavras não tivessem nenhum cumprimento. Os insensatos não compreendem o que todos os meus raciocínios demonstraram. Isto é, que estão anunciadas 2 vindas de Cristo. 2 vindas de Cristo. Uma em que se predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra, e seria crucificado. Outra em que viria dos céus com glória. Quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós cristãos. Contra nós, contra nós. Não são contra os judeus somente. Não são contra os que ficarem. São contra nós. Nós cristãos, igreja. Contra nós que conhecemos a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém. Ou seja, nascemos de novo. Pela obra dos apóstolos de Jesus. Nos refugiamos do Deus de Jacó e do Deus de Israel. Ele está falando, olha, o homem, o Cristo, ele vai vir com glória. E que momento ele vai vir? Qual tempo que ele virá? No tempo em que o homem da apostasia, presta atenção, quando o homem da apostasia, de onde ele está tirando essa palavra, homem da apostasia, meu povo? E minha pova. Fala aí, Levi, a paz de Cristo, meu querido. Da onde, eu quero saber, da onde Justino tirou essa palavra, homem da apostasia, da onde ele tirou? Da onde será, meu Jesus do céu, que ele tirou essa palavra, homem da apostasia? Da onde será? É o homem do arrebatamento, seria isso? O homem da retirada, vamos ler retirada, olha só. Outra que viria dos céus com glória, quando o homem da retirada, aquele que profere insolências contra o Altíssimo. Ficou bonito? Ficou bonita a leitura aí, Levi? Ficou legal a leitura? O homem da retirada, né? O homem do arrebatamento, o homem da apostasia. A palavra apostasia é apostasia mesmo. Como branco é branco, preto é preto, marrom é marrom, verde é verde, apostasia é apostasia.
Quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidade contra nós, cristãos. É uma palavra firme, já é um terceiro texto que eu estou lendo, aonde se enfatiza o conselho de permanecer de pé, porque haverá um embate final no fim dos tempos entre o anticristo e o corpo de Cristo. É o terceiro texto que eu estou lendo. E não tem forçação de barra, meu irmão. Não tem forçação de barra. Está muito claro aqui. Homem da apostasia. Uau! Apostasia não é arrebatamento. Quem descobriu isso aí, hein? Quem descobriu isso daí? Já estava descoberto há muito tempo. Não é? O homem, né, que vai levar aquilo. Por que apostasia? Porque é ele que vai levar as pessoas, no final dos tempos, a perderem a fé. Está aqui, Didaquê já fala isso aqui. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Está aqui. Isso é o que? Apostasia. Quem vai promover isso? O anticristo. Ele vai perseguir quem? Nós, cristãos. Contra nós que conhecemos a religião através da fé e da palavra que saiu de Jerusalém. Nós que cremos nos apóstolos de Jesus. Nós que nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Nós. Então não existe nenhuma possibilidade, irmão. Coloca isso no teu coração. Em nome de Jesus. Não existe nenhuma possibilidade de se encontrar um texto que diz que a igreja estará aqui na terra durante o período da grande tribulação. Irineu de Leão, vamos ler aqui o que Irineu de Leão ele vai falar. Por isso, quando no fim, de repente... Ah, tá, vamos lá. Porque isso aqui é um texto tirado assim, né? Sem ler o contexto. Vamos ver o texto todo, olha só. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui. Haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Será a última prova dos justos. Ué, peraí, olha só. Será a última prova dos justos e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Ué, mas ele não é pré-tribulacionista? Como é que eles serão incorruptibilizados? Se a incorruptibilidade é um ato que ocorre no toque da última trombeta. E aí? E aí? Então, claro que de repente a igreja será levada daqui. Mas aí tem isso aqui, ó. Será levada daqui. Haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Então ele está explicando em qual momento a igreja de repente será tirada daqui. Qual momento? É no momento da grande tribulação, que será a última prova dos justos, e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Coroado. Vai ser coroado para quê? Para ser rei e sacerdote, para reinar. Com que corpo? Um corpo incorruptível. Aí vamos ler aqui, ó. No capítulo 5, versículo 30 livro 5, capítulo 30, verso 4. Com efeito, João nos deu a conhecer o número do nome dele, para que estejamos atentos à sua vinda. Eu estar atento com a vinda dele? Por que eu vou estar atento com a vinda dele se eu não vou estar aqui? Que estranho. Sabendo quem é, mas eu não vou estar aqui. Que coisa de louco. Mas passou sob silêncio o nome, porque não era conveniente que fosse anunciado pelo Espírito Santo. Se o tivesse anunciado, talvez tivesse que durar por muito tempo. Mas visto que foi e já não é, e o que sobe do abismo que sobe do abismo para ir à perdição, como se nunca tivesse vindo. Assim o nome dele não foi anunciado. Com efeito, não se anuncia o nome de quem não existe. Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas nesse mundo, reinado 3 anos e 6 meses, e tiver assentado no templo em Jerusalém, o Senhor virá do alto do céu, sobre as nuvens, na glória do Pai, e o lançará no lago de fogo, com todos seus seguidores. Para os justos, trará os tempos do reino, isto é, o repouso do 7º dia santificado.
e dará a Abraão a herança prometida, aquele reino, diz o Senhor, a qual muitos virão do Oriente e do Ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então você veja que ele está falando aqui, né, para estarmos atentos com relação à vinda do anticristo. Devemos de estar atentos. E ele vai dizer aqui assim, ó, uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, foi feita por João, discípulo do Senhor, no Apocalipse. Então você veja que eles acreditavam no livro do Apocalipse que não havia nenhum outro João escrevendo, era o apóstolo, explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel. Refere o que lhe foi dito. Os 10 chifres que tu vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão o poder como reis, por 1 hora, ou seja, 3 anos e meio. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 destes 10 reis, que os outros lhe submeterão e que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzirão a cinzas, darão o seu reino à besta e perseguirão o quê? Perseguirão a igreja. A igreja. Mas em seguida serão destruídos pela vida do nosso Senhor. Luiz Carlos Souza, pastor, o senhor disse que não tem um texto que a igreja não estará aqui na grande tribulação? Que não tem um texto que a igreja não tem um texto aqui nos pais da igreja que apoiam a ideia de que a igreja não estará aqui. Por exemplo, aqui ele está vendo que ele está dizendo que vai perseguir a igreja. Tipo assim, o corpo de Cristo, a noiva, a igreja não será perseguida. A igreja não estará aqui naquele momento. Você não vê nada escrito disso. Você não vê ninguém escrevendo isso. Entendeu? A igreja ficará 7 anos no céu. Você não vê essas expressões ali. Você não vê ele falando que durante a perseguição a igreja não estará na terra. Você não vê nada semelhante a isso. Ninguém escreve isso. Entendeu, querido? Então você não vê essas expressões. Todas as vezes que você vê falando sobre o anticristo, como nós lemos aqui em Irineu, perseguirão a igreja, Justino de Roma. O que ele vai falar? Cadê ele aqui, ó? Perseguirá contra nós cristãos, nós que conhecemos a religião através da lei e da palavra que são de Jerusalém, nós. Os outros vão dizer para nós vigiarmos, porque no tempo do fim, quando houver a manifestação, não podemos nos, perder a nossa fé. É sempre uma palavra de alerta, de cuidado, de perseguição a nós, ou como diz Irineu, a igreja. Você nunca vê uma palavra assim, nós vamos escapar desse momento. Nós não estaremos aqui nessa hora. Você não vê ninguém dizendo isso, entendeu? Verdade, meu irmão, sou da Assembleia de Deus. Esta igreja defende que Deus vai salvar os judeus após a tribulação, simplesmente por ser descendente de Abraão. Que o Deus Todo-Poderoso lhe dê cada vez mais sabedoria. Amém, querido. Amém. Né? Então, a gente está vendo, né, que não tem nada na igreja primitiva que aponte uma fé aonde se defende uma saída e falta de perseguição. Como que no momento Irineu fala de saída e outro momento fala de perseguição? Só que ele não está falando de saída. Ele está falando que nós seremos de fato levados daqui de repente. Mas ele vai explicar em qual contexto que isso acontece. No contexto da grande tribulação. Ele está falando aqui, haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Será a última prova dos justos. Ele não fala a última prova dos que ficaram em repescagem, dos que não foram fiéis, dos justos. E aqueles que vencerem serão coroados com a incorruptibilidade. Onde é que está escrito isso? Coroado com a incorruptibilidade, que é a coroa da vida. É uma promessa feita à igreja, lá em Apocalipse. Está simples isso aí. Ele estava dizendo que a igreja vai ser levada daqui, vai ser mesmo. Na vinda de Jesus, a igreja vai ser arrebatada, eu sei disso. E ele vai explicar em qual contexto. No contexto da grande tribulação.
Esse é o contexto. Beleza? Vamos ver o que Tertuliano ele fala. O homem do pecado, o filho da perdição, que primeiro deve ser revelado antes que o Senhor venha. Antes que o Senhor venha. Eu quero ver ele escrever aqui, antes que o Senhor venha e depois que a igreja for arrebatada. Você não vê ninguém falando isso. Ninguém. Porque alguém pode colocar assim, ó. Ah, mas ele está dizendo o seguinte, antes que o Senhor venha, ou seja, a igreja arrebatada, e antes que Jesus volte com glória, você não vê essa explicação. Você vê ele falando de vinda de Jesus, que acontece depois da manifestação do anticristo. E isso não tem a ver com a escola de Antioquia e escola de Alexandria. Todas as escolas ensinam a mesma coisa. Aliás, sempre foi assim. Só a partir do século XIX que mudou. Sempre foi assim. Aí vem um pessoal agora no século XIX que quer ensinar a gente diferente do que sempre foi ensinado. Achando que eles são certos. Que conhece do grego, que tem formação acadêmica, que sabe de tudo. Não sabe de nada. Deturpa a Bíblia com uma facilidade muito grande. Primeira não é primeira, a última não é a última. Apostasia não é apostasia. Guardar é fugir. Não estou entendendo mais nada. A última trombeta não é a última, é a primeira. Aí a primeira ressurreição não é a primeira, é a segunda. Aí a apostasia não é apostasia, é arrebatamento. Guardar não é guardar, proteger, é arrebatar. Como assim? Então, é muito fácil fazer teologia mudando os termos. Mas como que era lido esses termos na sua originalidade? Na sua originalidade, era lido sim, desse jeito. Não existem várias fases da primeira. É uma primeira, de primeira mesmo. A sétima trombeta é a última. E Paulo fala da última trombeta. Se existe um toque da última, existe um toque da primeira. Qual é a primeira antes da última? Se é a última, é a última. Não tem mais nenhuma para tocar. Última é a última. Como é que é a última e toca mais 7? E se tem 7 depois da última, qual é a primeira antes dessa última? Ele é a última... última de quê? Como é que eu posso chamar de última se só tem uma? Olha que confusão. Isso é porque querem trazer entendimento filosófico para algo que está tão simples, gente. É uma coisa tão simples. Simples, simples, simples. Não é? Vamos lá. Ó, o homem do pecado, o filho da perdição, que primeiro deve ser revelado antes que o Senhor venha. Antes que o Senhor venha. Que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e gabar-se de ser Deus. De acordo com a nossa visão, ele é o anticristo, como nos é ensinado nas profecias antigas e novas. E pelo próprio apóstolo João, que diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, os precursores do anticristo, que negam que Cristo vem em carne e não reconhecem Jesus, ou seja, em Deus o Criador. Ah, Jesus era chamado de Deus, então, para a igreja primitiva, né? Que legal. E Criador também, né? Então você veja que ele está dizendo que aqueles anticristos que o apóstolo João está falando são os precursores, os que preparam o caminho para o filho da perdição, que também é chamado de anticristo. A igreja primitiva com certeza tinha mais clareza do que no século XIX, nos dias de hoje. Claro, ainda mais hoje que você tem 1 milhão de interpretação. Não sei se vai conseguir ver aqui, ó. Ah, você vai conseguir sim, ó. Tá vendo aqui, ó? Você pega esses livros aqui para ler, o que tem de interpretação diferente, aqui, um monte de interpretação, várias. E aí? Então, naquele momento da igreja primitiva, não é que eles pensavam 100% igual em tudo. Claro que havia uma diferença aqui e acolá. Agora,
Eu estou trazendo aqui pontos em que a igreja primitiva, elas criam todos iguais, sem diferença. A vinda de Jesus depois da grande tribulação independe da escola. Eles acreditavam que isso iria acontecer. Todos eles acreditavam. E na vinda do anticristo. Certo? Vamos continuar lendo. Hipólito de Roma. E o dragão, ele diz, viu e perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o varão. E a mulher foram dadas 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, da face da serpente. Isso se refere aos 1260 dias, a metade da semana, durante os quais o tirano deve reinar e perseguir o quê? Sidney, boa tarde. Deus te abençoe. Nós estamos agora aqui no século II, gente. Migrando para o 3º século, hein? E os bispos, mestres, cabeças da igreja, todos continuam pensando a mesma coisa. Os quais o tirano deve reinar e perseguir a igreja. Ele está usando qual texto? Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Ou seja, ele está entendendo que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Que novidade! Claro que é a igreja. Eu até estava num debate esses dias com um pré-tribulacionista. Graça e paz, Paulo. E aí, ele falou, não, mas ali em Apocalipse 12 é judeu, aquilo ali é judeu, não sei o que é judeu. Eu falei para ele, olha só, meu irmão, o negócio é o seguinte. Eu nem vou discutir com você se é ali Apocalipse 12 é judeu ou se não é judeu. Eu nem vou discutir com você se os 144 mil é gentil ou é judeu. Eu não vou discutir. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou entrar em discussão com você sobre isso. Agora, eu quero que você me prove dentro das escrituras que uma mulher que está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés, tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, guarda os mandamentos, tem o espírito de profecia. Se não é igreja, é o quê? Se não é igreja, é o quê? Que espécie de pessoa ou de ser é esse que está ali que não é corpo de Cristo? Porque ela aparece num contexto onde o anticristo está ali. Ah, mas aí eu estou achando que é Israel. Meu irmão, Israel ali é o quê? O anticristo vai o quê? Perseguir uma bandeira? Vai perseguir pessoas. Então, é o que eu estou te falando, eu não vou discutir com você se é judeu ou não. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou discutir isso com você. O que eu estou discutindo é se essas pessoas, que aqui daria falar de pessoas, de seres humanos, são portadores do Espírito Santo ou não. Porque se eles forem portadores do Espírito Santo, porque tem um espírito de profecia, e porque guarda os testemunhos, então, só pode ser corpo de Cristo. Quem nessa terra poderia ter a lua debaixo dos pés, vestida de sol e 12 estrelas na cabeça? Uma mulher e não fazer parte do corpo de Cristo? Vamos lá, gente, vamos continuar. A leitura, né? Que foge de cidade em cidade e busca esconderijo no deserto, entre as montanhas sem nenhuma outra defesa, além das 2 asas da grande águia. Quem são as 2 asas da grande águia? As 2 testemunhas. Pois pela boca de Malaquias ele também fala assim, para vocês que têm o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura em suas asas. Tá vendo aí, ó? Então ele está falando do anticristo que vai perseguir a igreja, que ele chama de tirano, e ele vai pegar o texto da mulher e vai dizer, essa mulher aqui é a igreja. Beleza? Perfeito, né? E ela vai fugir da cidade e vai ficar escondida nos ermos, que deserto é ermos, tá? Exatamente o que a gente ensina. E o interessante, gente, é que nós não lemos ele para depois crer. Nós recebemos a revelação, vários canais receberam essa revelação, e depois, quando fui ter acesso a esses escritos,
é que nós vimos e testificamos que cremos da mesma forma. Eu não fui induzido pela patrística a crer assim. Nós já criamos assim antes de ter acesso à patrística. Amém? Isso que é mais bonito. Isso que é interessante, né? Sobre isso. Vamos lá? Lactâncio. 3º século já, hein? Agora, este é aquele que é chamado de anticristo. Mas ele falsamente se chamará Cristo. Ele lutará contra a verdade e, sendo vencido, fugirá. E frequentemente renovará a guerra. E frequentemente será conquistado, até que na 4ª batalha, todos os ímpios sendo mortos, subjugados e capturados, ele finalmente pagará a penalidade de seus crimes. Mas outros príncipes também e tiranos que têm assediado o mundo junto com ele serão levados em correntes ao rei, Jesus. Quem é que vai levar em correntes ao rei? Quem é que vai levar? A igreja, né? E ele os repreenderá, e os reprovará, e os censurará por seus crimes, e os condenará, e os consignará a merecidas torturas. Assim, a maldade sendo extinta e a impiedade suprimida, o mundo estará em repouso, ou seja, 7º dia, milênio, que, tendo sido sujeito ao erro e à maldade por tantas eras, suportou terrível escravidão. Instituto Divinos, livro 7, de Uma Vida Feliz, capítulo 19. Então, mais um pai da igreja que acredita, né, que o anticristo ele se manifestará. E que na vinda de Jesus, né, ele será julgado e receberá a devida punição e imediatamente haverá o reino milenar. Total ausência de uma frase ou de um texto que fala de ficar 7 anos no céu. Ausência total. Não há nenhum pai da igreja que fala sobre isso. Maria Guimarães escreveu assim: até a ressurreição que o Senhor Jesus disse que é o último dia, tem pastor que diz que cada colheita de Israel representa um tipo de grupo que vai ressuscitar. Olha, imagina, onde é que os apóstolos ensinaram isso? Se o apóstolo Paulo disse que a primeira os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Né? E aí você vê João falando lá em Apocalipse capítulo 20. Esta é a primeira ressurreição. E não é primeira de uma série. É primeira de primeira mesmo. Tanto é que a ressurreição, Maria, é no último dia. O último dia são quantos últimos? São vários últimos dias? Então tem várias ressurreições. Então tem vários últimos dias. Que absurdo. Ai. Tem vários últimos dias então, né? Vários últimos dias. Vamos lá. Cipriano de Cartago. Vamos ler aqui, ó. Nem que nenhum de vocês, amados irmãos, fique tão aterrorizado pelo medo da perseguição futura, ou da vinda do anticristo ameaçador, a ponto de não ser encontrado armado para todas as coisas, pelas exortações e preceitos evangélicos, e pelas advertências celestiais. O anticristo está chegando, mas acima dele vem Cristo também. Ou seja, vocês ficam com medo aí, aterrorizados, por causa da perseguição futura, pela ameaça dele, de vocês não se encontrarem armados, né? Vocês têm que estar armados, aliás, vocês devem estar armados pelas exortações e os preceitos e as advertências. Por quê? Porque logo assim que ele vier, acima dele vem também Cristo. Ele não fala que vem antes, ele fala que vem depois. Ele poderia falar aqui agora, porque vocês estão com medo do anticristo, a igreja será arrebatada. Ele não fala isso. Ele diz, porque vocês têm medo do anticristo, acima dele vem Cristo também. Acima dele. Ou seja, vocês estão com medo dele, mas Cristo vem para vencer ele. É a leitura mais tranquila de se fazer. O inimigo anda por aí e se enfurece, mas imediatamente o Senhor segue para vingar nossos sofrimentos e nossas feridas. Caramba! Nossos sofrimentos, nossas feridas. O adversário está enfurecido e ameaça,
mas há alguém que pode nos livrar de suas mãos. Ele deve ser temido, cuja ira ninguém pode escapar. Como ele mesmo previne e diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no Hades, no Geena, na verdade, aqui é Geena, né? Tanto o corpo como a alma. E, novamente, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. E no Apocalipse ele instruiu e previne dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, o mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, misturado no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça dos seus tormentos subirá para todo sempre, e não terão descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Epístola 55, capítulo 7. Ele está falando aqui para quem? Para o corpo de Cristo. Está aqui, ó. Vocês não devem ficar com medo do anticristo. Eles podem até matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Se você amar mais a você mesmo do que... se você amar mais o mundo, né, do que a mim, você não vai herdar a vida eterna. E aí ele diz assim, ó, ele instrui e previne. Qual é a instrução que ele está nos dando para nos prevenirmos neste dia? Não adorar a besta. Para a gente não ser condenado. Não há nenhuma instrução aqui de escape. Há uma instrução de perseverança. Em todas as epístolas, desde Didaquê, desde Barnabé, primeiro século, passa por Justino, passa por Irineu, passa por Tertuliano, passa por Hipólito, chega a Cipriano e alcança Vitorino de Petor, quarto século, entre terceiro e quarto século. Vamos ver o que ele diz, ó. É dado para ser pisoteado pelos gentios. Isso está citando aqui Apocalipse 11, a cidade, né? Isto é, aos homens deste mundo, ou seja, as nações inimigas que vão matar os filhos de Deus, para que seja pisoteado pelas nações, ou com as nações. Então ele repete sobre a destruição e matança do último tempo. E diz, eles pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas. E eles predirão 1260 dias vestidas de saco. Isto é, 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e 6 meses. Eles fazem 42 meses. Portanto, sua perseguição é de 3 anos e 6 meses. E o reino do anticristo tanto novamente. Então ele crê no anticristo. E ele crê numa perseguição que ocorre na metade da semana. Durante 3 anos e meio, a profecia dos profetas. E depois, durante 3 anos e meio, o anticristo persegue. Vamos continuar lendo agora ele interpretando aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Este é o começo do anticristo, ainda que Elias profetize previamente. Está vendo aí? O espírito de Elias se levanta no início da última semana. Todos falam a mesma coisa, gente. O pessoal insiste em colocar os caras na metade para frente. Impressionante. E deve haver tempo de paz. E depois, quando os 3 anos e 6 meses foram completados na pregação de Elias, ele também deve ser lançado do céu. Né? Ou seja, aquele texto que fala que ele é lançado na terra, né? De Apocalipse 12. Onde até aquele momento ele tinha o poder de acender todos os anjos apóstatas. Assim como o anticristo deve ser despertados do inferno. O apóstolo Paulo diz, a menos que venha primeiro a apostasia e apareça o homem do pecado, o filho de perdição, e o adversário que se exaltou acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado. Então está aqui mais um que acredita também na manifestação do anticristo e total ausência de arrebatamento antes desse momento. Total ausência. Efraim o Sírio. Olha que interessante, porque vão usar esse texto de Efraim para dizer que a igreja vai ser tirada daqui. Só que existem 2 versões do texto dele. Vamos ler a latina? Versão latina. Todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir, e são levados ao Senhor para que não vejam.
Olha a diferença da versão siríaca. Pronunciando a boa sorte do falecido que evitou a calamidade. Bendito seja tu, pois foste levado para o túmulo e assim escapaste das aflições. Eu já li os dois, tá? A versão siríaca e a versão latina. Tem alguma semelhança, mas tem muita diferença também. É muita diferença. E agora? Qual versão você escolhe? Qual que é a verdadeira? Por isso que dizem que é pseudo-Efraim sírio. E esse texto dele sobre os últimos tempos, o anticristo ao fim do tempo, não é do 4º século. É do 7º ou 8º século. Efraim sírio é do 4º século. Só que o texto não é do 4º século. Então como é que eu vou saber se foi ele que escreveu ou não? E tem duas versões diferentes. Entendeu? Mas o pessoal quer ficar usando ele como base. Não use Efraim como base para nada, gente. Não use Efraim como base. A gente não tem texto da época dele. São textos tardios, muito tardios, e com contradição de uma tradução, não. De uma língua para outra. Tá? Vamos ver o que ele coloca aqui ainda, né? No texto dele. Ai dos que desejam ver o dia do Senhor, porque os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação, que há de vir, e serão levados ao Senhor para não ver a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. E assim, meus queridos irmãos, é a 11ª hora, e o fim do mundo vem com a ceifa, e os anjos armados e preparados, com foices nas mãos, esperando o império do Senhor. Aí você lê o contexto, fica confuso, né? Porque se você ler só a parte de cima, parece que ele vai vir arrebatar antes da tribulação. Quando você lê o contexto, ele está dizendo que nós seremos levados ao Senhor para não verem a confusão que vai dominar o mundo por causa dos pecados. E assim é a 11ª hora e o fim do mundo, que vem com a ceifa e os anjos armados e preparados, com foices nas mãos para impor o império do Senhor. Então parece que ele está colocando essa tribulação ao dia do Senhor. Entende? Ao dia do Senhor. Se você ler o contexto, não é que ele está falando da grande tribulação. Ele está se referindo à tribulação que será causada por causa do dia do Senhor. E aí, claro, disso eu creio também, que no dia que Jesus voltar, ele vai nos levar, e aí começa o dia do Senhor. Aí eu também creio nisso. Entendeu? Então, mesmo que haja diferença de língua, muita diferença, ainda assim o texto não traz uma correlação com a grande tribulação. Ele está falando da tribulação que, nesse escrito aqui, está se referindo ao dia do Senhor. De qualquer forma, eu não uso ele como um patrístico, né? Por quê? Porque são textos tardios e nem sabemos se de fato foi ele que escreveu. Cirilo de Jerusalém, 4º século. Quem então é o homem abençoado que naquele tempo testemunhará devotamente por Cristo? Pois eu digo que os mártires daquele tempo superarão todos os mártires. Pois os mártires até agora lutam apenas com homens. Mas no tempo do anticristo, eles lutarão contra Satanás e a sua própria pessoa. E os antigos reis perseguidores apenas matarão. Eles não fingirão ressuscitar os mortos, nem fizeram falsas demonstrações de sinais e maravilhas. Então você está vendo aqui mais um texto, né, onde se exprime, né, e é o último texto, né, que a gente tem aqui agora, a ideia, né, da vinda do anticristo. E ele falando que esses mártires são mais bem-aventurados do que todos os outros, porque outros enfrentaram homens, mas esses enfrentarão a pessoa do anticristo que está tomada pelo diabo. Entende? Então, mais uma vez, chegamos no 4º século, irmão. 4º século. Antes do concílio de Nicéia. 4º século, antes do concílio de Nicéia. Se bem que ele nasceu
O Concílio de Nicéia foi 325, né? Ele nasceu em 313. Então isso aqui pode considerar depois, que ele não escreveu isso quando tinha 7 anos de idade, né? Não escreveu mesmo. Então tá bom, depois do Concílio de Nicéia. Mas o fato é que ele também não cria, né, no arrebatamento depois da grande tribulação. Ele acreditava, e existe total ausência, né, de uma fé que indicasse um arrebatamento antes da grande tribulação. Ele acredita que a igreja e os mártires são os mais bem-aventurados desse tempo. Então, claro, né, ele também acreditava na vinda do anticristo e numa perseguição à igreja. Amém, gente? Beleza? Alguma dúvida? Ficou claro a respeito dos primeiros cristãos, o que eles pensavam acerca do anticristo? Vou deixar para vocês lá nos grupos, tá? Esse PDF. E amanhã à noite, às 7h30, a gente volta. Deixa eu ver aqui com qual aula que eu vou falar amanhã, para vocês já ficarem sabendo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. A aula de... Amanhã, a grande tribulação. O que os pais da igreja pensam acerca da grande tribulação? Vamos ver amanhã, tá bom? E agora, ó, tô mandando aqui agora aqui nos grupos, ó. Tô selecionando aqui, né? Tô mandando aqui nos grupos agora, exatamente agora. Olha aí a aula. Deixa eu ver se eu mandei esse mesmo. Não, deixa eu apagar aqui que eu mandei errado, hein? Eu mandei a aula de ontem. Deixa eu apagar aqui. Detesto quando tem que apagar as coisas. Tô fazendo isso ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, galera. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, deixa eu mandar aqui de novo, tá? Tô mandando aqui de novo a aula de agora, sobre o anticristo, lá no grupo. Então vocês têm que fazer parte lá do grupo, tá bom, gente? Vou mandar aqui de novo, ó. 1, 2, 3. Pronto, agora sim. Tá? Tô mandando aqui a aula de agora. Beleza, gente? Com todos esses escritos, não tem como acreditar em arrebatamento secreto. Claro como dia. Perfeito, Eliane. É isso daí. Né? Além dos escritos, nós temos também os textos bíblicos, né? Mas eles já estão citando os textos bíblicos. Por isso que não tem como negar a fé deles. Porque eles já estão citando os textos bíblicos. Tá bom?